do Ricardo Fialho, que eu achei bastante interessante comentar, é quanto à questão do zoneamento, ou seja, do planejamento territorial, né? O Pará fez vários zoneamentos, né? Fez um zoneamento na BR-163, fez um macro zoneamento, e realmente aquela região do Marajó possui poucos dados para um planejamento. Mas a gente tem que lembrar que o Marajó ele é considerado como uma APA, uma área de proteção ambiental, ou seja, uma categoria de uma unidade de conservação. E uma unidade de conservação, para ser unidade de conservação, ela requer alguns mecanismos de planejamento. O primeiro mecanismo de planejamento que ela requer é a instituição do seu plano de manejo. Não é isso, Carlos? O plano de manejo, na verdade, é as regras que diz o que pode e o que não pode acontecer naquela área. O que tem que ser preservado, o que pode ser usado e usado com cuidado. O segundo mecanismo de gestão é o conselho, né? Ou seja, um conselho que vai acompanhar e vai monitorar e vai orientar também a gestão daquela área. Eu acho que é importante a gente, inclusive, discutir com a SEMA, acho que na próxima reunião, uma coisa que a gente conversou muito com o Carlos durante a preparação desse evento, de trazer a SEMA, que foi o órgão licenciador, porque realmente a gente pesquisando no site da SEMA, a gente encontra uma licença de... Não está aqui na mão. Tem uma licença, né? Isso é público, é um documento público, está no site da SEMA, que foi outorgado em favor de Renato Almeida Quartiero, na Fazenda Reunidas, Espírito Santo e outras fazendas, né? Com um total de 12.000. Essa propriedade tem um total de 12.239 hectares, né? Ou seja, sendo que ele vai poder utilizar, nessa primeira licença aqui, uma área de 2.000 hectares, né? Essa licença que foi dada a ele é uma licença que permite ele usar a água de um rio. Eu não conheço o Marajó por culpa do Carlos, né? Não sou irmão do Carlos, mas estou aprendendo as brincadeiras do Marajó para o povo, né? Que é a mesma forma. Mas essa outorga, né, dá ele permissão de usar 96.000 metros cúbicos de água por dia. Só para ter uma ideia, 1 metro cúbico de água seria uma caixa d'água de 1.000 litros. Não sei se vocês lembram o tamanho de uma caixa d'água de 1.000 litros. Então, ele tem esse direito, ou seja, dado essa permissão para ele, de usar 96.000 caixas d'água por dia. E essa água sai de um rio chamado Rio Arari, né? Então, isso aqui deveria ser remetido ao planejamento, ou seja, ao plano de manejo daquela unidade, daquela área toda, para ver se isso cabe naquela área. Então, a gente teria que chamar a SEMA, em algum momento urgente, para que a SEMA explique a forma que foi dado esse licenciamento. E como disse o nosso... Oi? A data, ela foi dada no dia 23 de setembro de 2010, pelo secretário de Estado do Meio Ambiente, na época era Aníbal Pessoa Picanço. E ela vale até dia 22 de 9 de 2012. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa interessante, que a gente precisa aprender a ler o processo de licenciamento. Vou só me alongar, mais 2 minutos, senhor Carlos. Que ela tem uma série de condicionantes, ou seja, para ela ser dada, ele tem que obedecer uma série de condicionantes, né? A primeira é, claro, fazer o cadastro desse empreendimento. Como ele usa recurso hídrico, como ele usa água, né? Ele tem que cadastrar isso no sistema de cadastro de recursos hídricos. Ele tem que instalar um hidrômetro que vai medir, como qualquer um dentro de casa tem que pagar água, né? Ele vai medir essa vazão, né? Mas tem o item 3 que é interessante, que ele precisa efetuar o monitoramento da qualidade da água. Ou seja, a cada 90 dias ele tem que apresentar os testes químicos da qualidade dessa água, que a gente não encontrou, né? Se a gente for pesquisar no site da SEMA, a gente não encontrou esses testes. Então,
Se a gente contar da licença, contando 90 dias, né, ele já deveria ter apresentado vários. Né? Ele tem que apresentar a cada 3 meses esse relatório. Então, acho que é importante também, né, a Secretaria Municipal de Cachoeira do Arari da área de meio ambiente solicitar isso. A Câmara Municipal solicitar isso. Ou seja, para a gente acompanhar, para saber se realmente é isso. Porque as informações que estão vindo aqui dizem, não, a água foi contaminada, a água não foi contaminada. E esses testes aí a gente pedir, inclusive, testes independentes para comprovar se ele está obedecendo as condicionantes da licença. Porque as condicionantes da licença também são parte da licença. Era isso. Bom, muito esclarecedor. Deixa eu fazer um anúncio aqui. Anunciar Márcia Paraense, que é ex-vereadora de Cachoeira do Arari e representante do senador Flecha Ribeiro. Salva de palmas. Senhora Márcia Paraense. Também Marcos Marques, que trabalha na área de marketing do senador Flecha Ribeiro também. Salva de palmas para o senhor Marcos. Vamos abrir uma terceira? Vai falar? Então, já está escrita. O Guto, né? Primeiro. A senhora, 2. Opa! Prefeito, 3. 4, o senhor lá. 5º, João Meirelles. Já? Fechou? Guto. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos e a todas, as autoridades. Carlos Augusto Santos Silva, sou presidente da FETAGRE. Bom, para nós, eu quero reforçar algumas questões que já foram afirmadas aqui pelos nossos dirigentes do sindicato. A FETAGRE é uma federação de sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Nós temos nossos dirigentes, alguns 20 dirigentes aqui de todo o estado, estão participando de um curso de assalariamento rural. E como esse tema é um tema que tem a ver com o processo da FETAGRE, e como é um processo formativo, nós deslocamos esses 15 dirigentes sindicais para também participar, ouvir e conhecer de forma mais aprofundada a realidade do Marajó. Por isso que tem aqui alguns companheiros e companheiras que são de outras regiões aqui do nosso estado, porque estão participando de um processo de qualificação sobre assalariamento de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Bom, para nós, acho que algumas questões que foram colocadas aqui são bastante contundentes, né? A questão do licenciamento ambiental, a questão da legitimidade da área que foi comprada, qual é os mecanismos para se ter de fato uma RIMA, um relatório de impacto ambiental que corresponda ao tamanho do empreendimento, se foi feito, se não foi feito, por que não foi feito. E também, o que já foi esclarecido aqui, as tais condicionantes para a liberação da licença. Acho que deveriam ter outros critérios, mas pelo menos tem alguns condicionantes que dá para serem analisados. Tanto pelo judiciário, como pela sociedade local, como pelo poder local do município de Cachoeira e dos municípios vizinhos. Então, queria só reforçar a necessidade, que vai ser o terceiro momento, que é os encaminhamentos, da gente, de fato, fazer uma agenda, né, no sentido de esclarecer de forma aprofundada, mais aprofundada, né, toda a ação desse empreendimento, a anterior, a ação atual e o que está sendo planejado estrategicamente para a implementação desse empreendimento, para que, de fato, além dos posicionamentos que já foram tomados, sejam de ordem política, sejam de ordem jurídica e da movimentação e mobilização das nossas lideranças sindicais, se possam ter outros posicionamentos. E a FETAGRE está aqui por obrigação, se colocando à disposição dos nossos sindicatos, dos nossos dirigentes sindicais, dos trabalhadores e trabalhadoras ribeirinhas e extrativistas, e disposta a, junto com a OAB, junto com o Ministério Público Estadual, junto com o Ministério Público Federal, e até o final, no sentido de não permitir, né, que os trabalhadores e trabalhadoras sejam explorados e sejam os principais prejudicados por conta do tamanho e do impacto desse investimento. Obrigado.